Mas, de repente, para você que está começando agora, que não tinha acompanhado, a gente está estudando o livro de Eclesiastes já há algum tempo, e a gente tem partido de um princípio, e o que a gente fala, se você não entender esse princípio, fica complicado de acompanhar os estudos. A gente está partindo de um princípio que Salomão, que é tido pela história, é tido pelos principais estudiosos como o principal autor do texto de Eclesiastes. Salomão escreve esse livro depois que ele tem um afastamento, um distanciamento, depois que ele rompe com Deus. Então nós temos dois Salomão, ou Salomões. Nós temos um primeiro Salomão jovem, com cerca de 18 anos, alguns estudiosos entendem até que menos, tem gente que fala em 12 anos, com cerca de 12 a 18 anos, assume o trono. Davi ainda era vivo, Davi precisou tomar uma atitude rápida, porque Adonias, o irmão mais velho, queria usurpar o trono. Então, Davi vivo, ele é orientado por Natã, aquele mesmo profeta que havia acusado Davi do seu pecado, e ele fala assim: rei, você precisa tomar uma atitude. Davi tinha algumas dificuldades de tomar atitude nas suas questões domésticas, e aí ele toma uma atitude e coloca Salomão no trono, 12 a 18 anos, uma adolescente pré-jovem. Durante um período, Salomão está reinando, mas Davi está vivo, está velhinho, está cansado, assim tipo o Leroy, o Fabinho, está meio cansado, mas estava vivo, estava ali, né? Só que tem um momento que Davi vai embora, e Salomão começa a reinar de fato e de direito, sozinho. Esse Salomão mais novo, ele faz uma das orações mais fantásticas da Bíblia. Ele pede a Deus sabedoria para ser correto, sabedoria para ser justo, sabedoria para orientar o povo, sabedoria para conduzir o povo de Deus à adoração. E esse é Salomão jovem, não é o Salomão que escreve Eclesiastes. A gente entende que esse texto de Eclesiastes já é o Salomão mais velho, depois que casou com cerca de 1000 mulheres, depois que se afastou da presença de Deus, depois que trouxe costumes, ídolos, inclusive para dentro do templo que ele mesmo tinha consagrado a Deus. Ele construiu outros templos a outros deuses. Depois que ele envelhece, fica soberbo e castiga o povo com impostos terríveis, e ele enche a sua casa de grande riqueza. Depois de que ele fica famoso, que as pessoas vêm de tudo que é canto do mundo para ouvir a sua sabedoria, é esse Salomão que escreve o texto de Eclesiastes. E nós vimos até agora que Salomão, ele critica tudo. Ele não conseguia se sentir bem, nem se sentir feliz, muito menos em paz, com tudo que ele tinha. Ele fala mal da vida, do tempo, da saúde, ele fala mal do trabalho, do resultado do trabalho, ele fala mal dos prazeres humanos, ele fala mal porque ele estava infeliz. E a infelicidade dele, a gente vai ter que ir até o capítulo 12 para a gente resolver isso, né? Até o final do capítulo, ela continua aparecendo agora no fechamento do capítulo 3. Só que ele vai ter um choque de realidade. E o tema dessa noite é esse: um choque de realidade pode trazer felicidade. Salomão teve um grande embate, e aquilo mexeu com ele. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, vamos aqui do versículo 16 em diante. O texto bíblico diz assim: vi ainda, debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Então disse a mim mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. E disse mais: isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como animais. Vamos de novo, do 16? Vamos mais uma vez, versículo 16. Vi ainda, debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Até aqui ele já disse isso várias vezes. A gente já viu isso nos textos anteriores.
Só que agora tem um elemento novo. Ele não tinha dito nada parecido com isso ainda. Eu disse mais: isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó voltarão. Até aqui, também não teria muito problema da gente fechar com essa fraseologia, mas ele continua. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Vamos orar. Texto hoje bem profundo, bem difícil. Vamos ver se a gente consegue destrinchar ele. Pai querido, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus presente. O Senhor é aquele que nos fez, que nos criou, a sua imagem, a sua semelhança. Ó Deus, nós não somos resultado da sorte, do acaso ou do azar. Nós não somos, ó Deus, uma somatória de coincidências. Nós somos criados com o propósito de refletirmos a tua glória. Nós fomos criados com o propósito de sermos felizes. Nós fomos criados com o propósito de recebermos o teu grande amor. Nós fomos criados com o propósito de glorificar e exaltar o teu nome. Ó Deus, nos faz lembrar isso diante das lutas, diante das dificuldades, das doenças, do desemprego, dos problemas relacionais, porque às vezes, ó Deus, a infelicidade tem trazido incredulidade às pessoas, e no meio, ó Deus, daquele momento cinzento, obscuro da vida, não tem refletido, não tem visto o brilho da tua glória. É o que parece que o texto nos sugere nesse recorte do capítulo 3 de Salomão. Ó Deus, traz à memória aquilo que pode nos dar esperança. Ó Deus, realça, ó Deus, reforça, reanima a nossa fé e a esperança na tua volta, que possamos, ó Deus, elevar os olhos acima do sol, acima do tempo, acima da vida humana, e possamos contemplar a tua eternidade, porque cremos que o Senhor está voltando. Nos faz lembrar disso, para que suportemos o dia chamado hoje. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Fica com a Bíblia aberta e vai acompanhando. Primeira coisa, vi ainda debaixo, me ajudem, vi ainda debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade. Se existe um reino de maldade, existe também um rei. Se existe um império do mal, existe um imperador. Existe um reino de maldade. Mas a primeira frase já classifica tudo que vai vir adiante. Porque Salomão diz que esse reino do mal, ele está limitado aonde? Ao que acontece debaixo do sol. Porque acima do sol, acima de todas as coisas, acima de todo principado, acima de toda potestade, reina o Senhor, diz o Salmo 99, e tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Existe sim um momento de dor, existe um momento de angústia, existe um momento de maldade, e ao que parece Salomão fica encantado com isso. Nunca tinha visto na vida. Coitado de Salomão, né? Nunca tinha visto, mas é verdade. Salomão vivia numa bolha. Salomão vivia numa bolha. Ele vivia num mundo completamente outro, perto daquelas pessoas da sua geração. Lembremos que Salomão é o filho da velhice de Davi. Davi talvez já tivesse mais de 50 e poucos anos, quando gerou Salomão. Salomão começa a reinar entre adolescente e jovem. Salomão não viu as tragédias. Salomão, por exemplo, não pegou a fase em que Davi tinha que trabalhar em 3, 4 empregos. Lembra dessa fase que Davi trabalhava em 3, 4 empregos? Ele cuidava das ovelhas do pai, ele fazia bico de caçador, matava um leão aqui, um urso ali no meio do caminho, fazia um jovem aprendiz lá no palácio com Salomão, e ainda trabalhava num circo,
Porque enquanto ele estava fazendo o processo de jovem aprendiz, ele tinha que se desviar, tipo Matrix. Porque Saul, que era o endemoniado, ficava atacando coisa nele. Salomão não precisou trabalhar em 3, 4 empregos. Salomão não pegou as afrontas dos filisteus. Na época que os filisteus metiam medo nos israelitas. Na época que não tinha espada. Sabia disso? Não havia espada em Israel. Querido. Tinham 2 espadas em Israel. Uma com Saul e outra com Jonatas. Os filisteus tinham domínio do bronze. Sabiam manipular o bronze, o ferro. Sabiam fazer as suas armas e os judeus não. Tanto é que Davi vai dizer para Golias: tu vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nós temos um encontro de 2 eras. A era da pedra lascada, que era o povo judeu, ainda não tinha se desenvolvido. Ainda não tinha desenvolvido tecnologia. Até porque esse povo ficou 400 anos escravo. Os outros povos estavam adiantados. Isso é fato. E os filisteus estavam à frente tecnologicamente falando. Salomão não pegou essa fase de pobreza, de medo, de ficar trabalhando às escondidas. Salomão não pegou as tragédias de família. Família muito complicada. Salomão era o filho da fase adulta, era o filho mimado, era o filho que foi cuidado melhor do que os seus irmãos. Quem que é caçula aqui dos irmãos? Normalmente os caçulas são os mais mimados, né? Recebem, né? Fala aí, Bárbara. Não? Eu não sei não, hein, Bárbara? Pelo que eu sei das tuas irmãs, dos teus irmãos, você é a mimada da turma, hein? Alguém marca a Denise para mim aí no Facebook, eu quero provas, né? Eu quero provas. Então vamos ouvir os irmãos, os mais velhos. Quem são os irmãos mais velhos aqui? Falem dos seus irmãos caçulas. São folgados mesmo? São... Diga, Rebeca, por favor, fale do seu irmão caçula. A mãe compra danoninho pro caçula, na sua época não tinha. Enfim, né? Enfim. E aí? Tem isso? E aí, Gabi? E aí, Cida? Então era mais ou menos dividido. O pai cuidava de uma, a mãe da outra, e etc e tal. Mas Salomão foi o filho que pegou as coisas bem resolvidas, a casa cheia de grana, o império em paz, todo mundo tinha medo de Davi, as pessoas faziam acordo. Davi não tinha que casar com mulheres estrangeiras para trazer paz. Davi ia para o pau, Davi ia para as guerras. Se o acordo não fosse justo, não fosse correto, ele sacava a espada. Então havia paz. Só que Salomão também não viveu as tragédias familiares. Ele não participou, possivelmente, ou ele não era nem nascido, ou se ele era nascido, isso com certeza ele não vivia na mesma casa. Porque as mulheres de Davi tinham casas diferentes. E Davi não participou quando seu irmão, meio-irmão Amon, violentou sua meia-irmã Tamar. E quando num ato de insanidade e de loucura, Absalão, seu outro meio-irmão, se vinga matando. Essa tragédia toda. Salomão não passou por isso. E Salomão inicia a sua jornada, ele tem um momento de reino pacífico, ele faz o seu palácio, ele faz a casa do Senhor, ele entra em situação de pecado e ele vai ter um choque com a realidade. Passa mais um aí para a gente. Primeiro choque que Salomão vai ter, de fato, é que o mundo é mau, o mundo é cruel. Existe maldade que Salomão talvez não conhecesse. Sabemos que somos, me ajudem, sabemos que somos e que o mundo inteiro, querido, a gente precisa. Salomão descobriu a injustiça, Salomão descobriu a maldade, Salomão descobriu a crueldade, Salomão descobriu que o mundo jaz no maligno, existe um dono, existe um príncipe das trevas, existe um sistema maligno, e que se eu e você não estivermos absurdamente opositores a esse sistema, se não nos posicionarmos com as armas espirituais, a gente acaba sendo enredado por isso. O que foi que aconteceu com Salomão? O mundo de injustiça. Davi era um rei justo, e Salomão se torna um rei bastante complicado na questão da justiça social. Mas, se o nosso evangelho está encoberto,
é para aqueles que se perdem. É para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, desta geração, desse tempo, desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos. Queridos, eu fiquei pensando, e foi até uma frase que eu escrevi aqui, e às vezes eu gosto de deixar o computador aqui para não esquecer de algumas frases que me chamam a atenção. E uma delas foi essa: a infelicidade humana, ela pode trazer incredulidade para com as coisas de Deus. O diabo, ele tem um poder de engano, que é o único poder, inclusive, o poder da mentira. E a pessoa passa por uma infelicidade, pela perda do emprego, pela perda de um ente querido, um problema sério familiar, todas essas questões que em algum momento batem nas nossas portas. E quando aquilo acontece, a pessoa passa a duvidar de Deus. Salomão não passou por essas coisas. Mas como Salomão não encontrou felicidade nelas, ele também começou a duvidar de Deus. Há maldade no mundo. Vi ainda debaixo do céu que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Uma pergunta: quem era o rei mesmo? Era Salomão. Se havia maldade no meio da cidade, no meio das pessoas, injustiça e mais maldade, Salomão era participante disso. E talvez isso tenha trazido um choque de realidade, porque às vezes eu e você, a gente se pensa nós somos tão bondosos, né? Quando a gente se compara com algumas outras pessoas. É muito fácil você dizer que você é mais bondoso, sei lá, do que Hitler, que foi uma pessoa absurdamente maldosa e cruel, e conseguiu levar a maldade dele, a crueldade, a outros. E aí você se compara: não, mas eu não sou tão ruim assim. Só que a palavra de Deus vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você não é tão ruim quanto aquela pessoa, mas existe maldade. E talvez se eu e você tivéssemos esse choque de realidade, que nós também somos imperfeitos, que nós também somos mentirosos, que nós também somos cruéis, e que se não for o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, a gente estaria fazendo coisas ainda piores. Se a gente não tomar esse choque de realidade, a gente jamais vai encontrar a verdadeira felicidade. Querido, existe um mundo mau, mas esse mundo mau está debaixo do sol. E Salomão ainda tem um quê de esperança, porque ele diz no versículo seguinte: porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Há um tempo, sim, para toda maldade. Aquele que é eterno é o bondoso. Aquele que é eterno é aquele que é amoroso. Aquele que é eterno é o misericordioso. Porque o mal tem começo e um dia terá fim, em nome de Jesus. Querido, o Deus justo é capaz de realizar coisas encantadoras. O Deus bondoso é capaz de realizar coisas fantásticas no meio da tragédia. Talvez, se tomarmos esse choque de realidade, que não apenas o mundo é mau, mas que nós também somos maus, e que se não for a graça, Paulo fala sobre isso no livro de Romanos: desaventurado homem que sou, como que eu posso agir desse jeito? Como eu posso praticar o mal que eu não quero? Existe uma luta constante, e Paulo reconhece isso, e muitas vezes você, com a caminhada da fé, com a caminhada da graça, a gente abre mão disso. Talvez Salomão tenha chegado nesse nível, de abrir mão, de saber quem ele é. Paulo vai dizer: desaventurado homem que sou. Querido, Deus justo é capaz de agir e realizar coisas incríveis e fantásticas naquilo que é dolorido, naquilo que é trágico. Ele é capaz de gerar luz onde há trevas, vida onde há morte, alegria onde há tristeza. E nós cremos num Deus que faz o absurdo. Coloque para a gente o Romanos 8:28, mas põe na NVI. Esse texto nessa versão, ele fica mais claro para a gente entender. Sabemos que Deus
age em todas as coisas, me ajudem, para o bem de quem? Para o nosso bem, querido. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Na outra versão vai dizer assim: todas as coisas cooperam, ou todas as coisas trabalham. Vamos fazer um exercício aqui. Cadê as professoras de língua portuguesa da igreja? Não tem nenhuma, não se esconde não, cadê aí? Você dá aula do que, Santuza? Ah, olha só, tá vendo? Pessoal, aí, Fabinho, tá vendo? Entendi. Mas vamos lá, vamos fazer uma pequena análise sintática aqui. Põe em qualquer outra versão, põe na Almeida atualizada aí. Sabemos que todas as coisas cooperam. Quem coopera? Nesse texto, quem coopera? As coisas. Quem coopera? As coisas. Existe um sujeito oculto ali, certo? O verbo está olhando para ele e está dizendo assim: olha, dá para dizer que o câncer coopera para o bem? Não dá. Dá para dizer que um assalto, um sequestro relâmpago na sua vida coopera para o bem? Não. Dá para dizer que a tragédia que a gente está vivendo, por exemplo, essa semana lá em Petrópolis, coopera para o bem? Dá para a gente? Não dá. Coisas não cooperam. Coisas não cooperam para o bem. Agora volta para a versão da NVI. Agora a gente sabe de uma coisa: que Deus age em todas as coisas. O câncer não vem para o bem, mas Deus age no câncer em nome de Jesus. A tragédia, inclusive as tragédias, a gente não tem tempo nem de chorar por uma. A gente só consegue resolver, a gente para de falar do que aconteceu em Mariana quando vem Brumadinho. A gente para de falar de Brumadinho quando vem Petrópolis. A gente para de falar dessas todas quando vier a próxima. A gente não tem nem tempo. Nenhuma dessas coisas cooperam, mas Deus age em todas as coisas. Querido, Salomão teve um choque de realidade, porque ele vivia numa bolha, e ele não sabia de que Deus agia no meio da dor das pessoas. Salomão não tinha vivido a dor ainda das perdas, Salomão não tinha vivido a dor das tragédias, Salomão não tinha vivido uma série de coisas, que eu e você já vivemos. E você sabe, sim, que o Deus que cuidou do teu coração no passado, o Deus que te sustentou naquela prova ontem, o mesmo hoje, e será para todo sempre, em nome de Jesus. Não duvide. Por que Salomão está assim, quase embasbacado? Olha, eu descobri uma coisa: reino mau, e as pessoas são cruéis. Pô, você nunca ouviu falar da história de Caim e Abel, não? O Davi estava sempre ocupado matando um gigante, nunca te contou? O ser humano sempre foi cruel, sempre foi maldoso, mas Deus é capaz de fazer coisas novas. Deus é capaz de usar as nossas vidas no meio das tragédias e gerar vida em nome de Jesus. Creia nisso. Nós temos muitos exemplos bíblicos, nós temos muitos exemplos pessoais. Se eu desse o microfone aqui, eu creio que vários irmãos falariam de fases de desemprego, de fases de abandono, de fases de solidão, de fases de pré-depressão, de fases de depressão. As pessoas falariam coisas, e você chegou até aqui, e você tem algo a dizer dessa fase, porque Deus te sustentou no meio da tragédia. A vida de José é esse grande exemplo, né? José foi traído, foi vendido, foi injustiçado, e no final da caminhada José vai dizer assim: olha, Deus fez isso para que vida se conservasse. Querido, nós precisamos ter um choque com a realidade. Primeiro, o mal existe. Segundo, nós fazemos parte desse mal. Isso pode trazer felicidade, porque a partir do momento que reconhecemos que somos pequenos, o poder de Deus opera na nossa fraqueza. Passa mais uma aí, um outro choque de Salomão. Esse é mais doído. Esse é mais doído. É o choque com a responsabilidade. Salomão quis dar um perdido, né? E ele vai dizer o seguinte, cadê? Porque, versículo 18, eu disse mais, isso é por causa dos filhos dos homens,
para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como? Será, Salomão? Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. O que parece que Salomão está dizendo aqui? Parece que Salomão, olhando para a maldade, lembra que ele começou dizendo que ele está espantado, descobri agora que existe a maldade, e reina a maldade, e os homens são cada vez mais maldosos. Quer saber de uma coisa? Somando tudo isso, olhando para tudo isso, no fundo a gente é igual aos animais, não tem diferença nenhuma. Mentira! Tem sim, tem diferença, Salomão. Tem uma grande diferença, porque o pecado, a maldade, que você ficou espantado de ter observado, não entrou através do reino animal, não entrou através da fauna, da flora, não entrou através das pedras, das ondas, dos mares, dos rios, dos lagos, não entrou através do cosmo, não foi através dos seres animados ou inanimados. A maldade que existe no mundo entrou por nossa causa. Não adianta a gente querer dizer, não. Paulo vai dizer o seguinte em Romanos 8, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. O texto não termina aqui. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem é que recebeu de Deus a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus disse? Viu tudo, Deus viu tudo que tinha feito e disse que tudo era muito bom. Foi como que é o nome do Rei Leão lá, do filho do Rei Leão? O Simba, foi o Simba. Ah, não era, não foi o Simba. Não foram os mamutes, não foram os dinossauros. Por mais inteligente que sejam determinados animais, de repente os macacos, por mais falante que sejam outros, os papagaios, por mais rápidos que sejam os guepardos, leopardos, etc., Deus deu na mão do ser humano. Não vem com essa não, olha, a gente é igual. Não é igual não. Eles são inocentes e nós somos culpados. Querido, quando Deus cria Adão e Eva, e Salomão sabia disso, qual que é uma das primeiras frases, né? O que Deus manda Adão e Eva fazer? Eu preguei sobre isso uns dias atrás aqui. O que Deus manda Adão e Eva fazer? Me ajudem. Gênesis 1, 26 e 27. Eles mandam que eles tenham relação sexual, que eles namorem e que eles se multipliquem. E esse mandato é para todo o reino. É para todo o reino. As árvores frutíferas deveriam se multiplicar. Os mamíferos, os peixes, as aves deveriam se multiplicar. Vamos lá. Coisa simples, né? Elefante. Cruzando. Como que é o nome do elefante feminino? Olhem. Elefante, sei lá. Me ajuda aí. Bom, o elefante cruzando, tendo relação sexual com animal da mesma espécie, vai gerar o quê? Outro elefante. Um gato gera outro gato. Cachorro gera outro cachorro. E o ser humano gera outro o quê? Será? O que nós somos? Tem uma música antiga do fruto sagrado, lembra dessa? O que na verdade somos, o que Deus vê, quando ninguém vê. O que nós somos? Nós somos criados o que mesmo? Nós somos criados o que mesmo? De quem? Então o que era para a gente multiplicar? Era para a gente multiplicar a graça de Deus. Era para a gente multiplicar a imagem de Deus. Era para a gente multiplicar a glória de Deus. Era para a gente multiplicar a paz, a alegria, as virtudes. Não é para gerar novos seres humanos parecidos conosco. Era para gerar seres humanos parecidos com Deus. Porque Deus era e é e sempre será perfeito. Mas uma vez que rompemos e entramos com o pecado, aí sim, nós começamos a gerar gente parecida com a gente. E Salomão está dizendo assim, olha, um mesmo destino uma mesma situação não é. O mundo criado, toda a flora, toda a fauna, todo ser animado e inanimado não cometeu pecado. Quem comete pecado é o ser humano. E todo mundo criado, a fauna, a flora, os seres animados e inanimados, não tem a imagem e semelhança de Deus. Isso é um privilégio, mas é uma responsabilidade nossa. E Salomão tomou um choque de responsabilidade.
Querido, nós não estamos nesse mundo para gerar novos meninos e meninas. Nós estamos nesse mundo para multiplicar a glória de Deus. Você crê nisso? É muito mais profundo. Muito mais profundo. O Criador é o mesmo do gato, do cachorro, do elefante, do homem e da mulher. Mas eles não têm a imagem e semelhança de Deus. O Criador é o mesmo do cavalo, do tigre, do leão e do homem e da mulher, mas o conhecimento não é o mesmo. O Criador é o mesmo, mas só o ser humano tem capacidade de transformar a si próprio e o seu meio ambiente. O fôlego de vida é o mesmo. Sim, o fôlego de vida. Mas só nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito de Deus, disse Paulo, confirma com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Queridos, ao se comparar com os animais, Salomão quer se passar por vítima. Salomão está querendo fugir das suas responsabilidades e se ver inocente diante de toda a maldade. Mas não adianta enganar a si mesmo. Põe para a gente Salmos 32. Talvez Salomão precisasse tomar um choque. Salmo 32, de 3 a 5. Talvez Salomão precisasse tomar um choque urgente de responsabilidade, um choque de realidade. Querido, não adianta a gente fingir que não somos participantes das mazelas desse mundo. Não adianta a gente querer dizer, a gente tem os meninos aqui, já faz um tempinho que eu não vou, mas durante 2 anos acompanhei, literalmente, ininterruptamente, o trabalho evangelístico da igreja lá na Fundação Casa. E você tem todos os tipos de situação e também todos os tipos de reação. E alguns, não só os que estão dentro da Fundação Casa, também muitos dos que estão fora vão dizer assim, mas o meu pai era alcoólatra, a minha mãe era drogada, meus pais se separaram, eu não tive uma referência disso ou daquilo, mas a escola não prestava, nunca tinha professor, tinha muita greve, no bairro onde eu morava tem isso, a sociedade, o governo. Em que momento a gente vai dizer, mas e eu? Em que momento que nós vamos assumir a nossa responsabilidade? O que estava acontecendo, toda essa intriga interna, Salomão não se via feliz no casamento, Salomão não se via feliz na prática sexual, Salomão não se via feliz nas riquezas, Salomão não se via feliz na saúde, Salomão não se via feliz no poder. Será que o problema está sempre nos outros? Ele precisou tomar um choque de realidade, ele quis se colocar como, olha que absurdo. Lembremos que Salomão foi declarado como o rei, o governante mais sábio da história. E ele quer negar o dom de Deus da sabedoria e dizer assim, não, eu não passo de um ser irracional. Salomão estava sendo covarde. Coisa que eu e você, muitas vezes também somos. E a gente precisa assumir os nossos erros, as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Essa aqui é a oração de arrependimento de Davi. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, minha força, minha disposição, secou, como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu resolvi a parada. Salomão está querendo arrumar de novo, a gente já viu isso em outros momentos, subterfúgios para fugir da realidade. Isso acontece comigo hoje, isso pode estar acontecendo com você. Por que Salomão não rasgou o seu coração? Por que Salomão não admitiu, não, eu pequei? A lei diz, lá em Levíticos, que um rei não poderia casar-se com estrangeiras. A lei diz que eu não deveria usar de usura, de impor fardo pesado aos meus irmãos. A lei diz que eu não deveria trazer falsos deuses, que eu não deveria abrir mão disso, que eu não deveria... Por que Salomão? Não foi por falta de conhecimento. Salomão até quer se passar por animal irracional,
Mas uma coisa que Salomão não era, de jeito nenhum, era burro, nem ignorante. Se ele fosse ao menos uma mula, ele poderia até estar profetizando, como a de Balaão. Querido, nós precisamos assumir as nossas questões. Davi silenciou o seu pecado por 9 meses. Sabe o que aconteceu nesses 9 meses com Davi? Dor, até corpórea. Sofrimento, distanciamento. Mas o pior, o que não tem preço. Davi ficou 9 meses distante do relacionamento com Deus. E isso não fez falta para Salomão. Pare e pense um instante. Isso não fez falta. Quando a gente vai no texto de Jó, é outro texto fantástico. Jó perdeu filhos, Jó perdeu saúde, Jó perdeu bens materiais, Jó perdeu status social, Jó perdeu poderes. Quando ele ora a Deus, a única coisa que ele diz que sente falta é da voz do Senhor. Por que o Senhor não fala comigo? Querido, o que te faz falta? Para Salomão, ele precisava tomar um choque. Talvez a palavra nem seja responsabilidade, mas seja realidade. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Muitas vezes somos atingidos, sim, pelas maldades e misérias dos outros. Aquilo que os outros fazem também nos interfere. Isso é verdade. Uma pessoa que está na calçada, na faixa de pedestre e é atropelado por um motorista bêbado. Ela é inocente, ela sofreu o mal do outro. Isso acontece. Mas e quando tem a ver conosco? Salomão está fugindo da sua responsabilidade. Vamos caminhar aqui para o último slide. Por fim, e vai ficar aqui meio nas entrelinhas, que só vai aparecer isso lá no capítulo 12, por isso que eu já até cito aqui no capítulo 12, Salomão parece que está tendo um choque com a eternidade. Versículo 20, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Quem sabe? Salomão sabia, porque ele mesmo declara no capítulo 12, isso é o mesmo autor, mesmo livro. E antes que se rompa o fio da prata, e se despadeça o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Que papo é esse? Que quem sabe se tem uma eternidade? Quem sabe se tem alguma coisa depois? Vamos viver a vida, de novo, a infelicidade com as coisas humanas gera rebeldia e incredulidade para com as coisas eternas. Salomão não era infeliz porque era pobre, até porque ele era rico. Salomão não era infeliz porque tinha alguma doença, ele era sadio. Salomão não era infeliz porque era órfão, ele tinha família. Salomão não era infeliz porque estava passando por um período de guerra, ele estava num período de absurda paz. Salomão era infeliz porque ele perdeu a sua comunhão com Deus. E enquanto não admitir isso, não adianta querer negar a eternidade. Ah, mas quem sabe? Será que Deus realmente existe? Será que vai ter alguma coisa mesmo? Salomão está tendo um choque consigo mesmo, porque ele sabia, ele sempre soube. Quando nós vemos Davi se despedindo dele, Davi vai dizer assim: filho, tenha coragem, seja homem, seja viril, obedeça a palavra do Senhor. Ele não mandou que Salomão fosse corajoso para ir à guerra, assim como Deus diz a Josué, mesma coisa, ser forte e corajoso. Para quê? Para teres o cuidado de guardar toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou, e nela medita dia e noite, para que sejas bem-sucedido, para que os teus passos prosperem. Querido, o problema de Salomão é porque ele tinha rompido com Deus da sua juventude, e ao colocar-se, ao comparar-se, ao limitar-se com os animais, ele quer dizer que não existe justiça nem juízo de Deus, e não existe eternidade. Isso é uma coisa muito comum. A pessoa, quando está em pecado, ela começa a negar não apenas a fé que ela tinha,
mas ela começa a negar o mundo espiritual, ela começa a negar o mundo transcendental, ela começa a negar a eternidade. E a gente tem uma série de frases: meu castigo é esse mesmo, é essa vida, esse mundo. Eu já perdi mesmo o emprego, depois que eu fiz tal, eu já estou na vergonha, eu já estou no álcool, eu já estou nas drogas, eu já perdi meu casamento, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, esse é o meu castigo, o inferno é aqui. Não, não é. Não, não é. Essa tentativa de enganar-se, de blindar-se diante das próprias escolhas, ela é uma tentativa de fuga da realidade, de fuga da responsabilidade. Salomão, eu e você até podemos fugir da realidade, de viver uma vida na bolha, como se nada estivesse acontecendo no mundo, como se nada estivesse acontecendo no país, como se as mulheres não estivessem sendo violentadas, as crianças abandonadas, como se não existisse injustiça social, intolerância, racismo. A gente pode até viver numa bolha, dizer que essas coisas não existem, que não tem miséria, que não tem pobreza, que não tem violência doméstica. A gente pode viver numa bolha religiosa, dizer que a igreja é completamente, a igreja humana, que é completamente santa, que não há pecado, que não há problemas na adolescência, na juventude. A gente pode viver numa bolha. A gente pode fugir das nossas responsabilidades, como adolescente, como jovem, como homem, como mulher, como solteiro, como casado. A gente pode, mas uma coisa não tem jeito, querido: a gente não vai fugir daquele dia. Não vamos fugir daquele dia. Assim percebi, diz Salomão aqui no versículo 22, que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Calma, Salomão, calma aí. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos. Fala, querido, fala com coragem. A quem temos que prestar contas. Haverá um dia que eu e você nos apresentaremos diante do rei, não do Salomão, mas do rei dos reis. E não adianta hoje a gente querer fugir das nossas questões. É tempo de nós sermos tratados hoje pela palavra de Deus. É tempo de nós reagirmos na nossa saúde, cuidado com o corpo, no nosso testemunho no local de trabalho, de estudo, na nossa vizinhança, dentro das nossas casas, na nossa relação com o dinheiro, na nossa relação com o próximo, quer seja ele cristão ou não cristão. Haverá um momento que Deus pedirá conta de todas as coisas. Ei, vem cá, o que você fez com o tempo que eu te dei? Não, Senhor. Aí Deus vai falar: não, peraí, que tem um aplicativo aqui que vai demonstrar. Não vai nem precisar abrir os livros, né? Vai abrir um app lá no céu. O Facebook, o Instagram e todas as demais redes sociais não são mecanismos em si pecaminosos, não são, mas são mecanismos que vão aferir a nossa quantidade de displicência, porque nunca foi falta de tempo para você orar, vir o culto, nunca foi falta de tempo para você se dedicar ao estudo da palavra de Deus, nunca foi falta de tempo para você prestar uma assistência a um irmão querido, nunca foi falta de tempo. É só você colocar no aplicativo e ver quanto tempo você fica nas redes sociais e você vai descobrir que nunca foi falta de tempo. O que você fez com o tempo que eu te dei? O que você fez com o corpo que eu te dei? Você cuidou? E aí a questão: por que o cristão, na minha igreja não fuma, não bebe, na minha igreja fuma e bebe, isso, aquilo. Nunca, não é uma questão de doutrina, querido, apenas. Tem que ser uma questão de identidade profunda com Deus. O nosso corpo é o que mesmo? Feito à imagem e semelhança de Deus. Então a gente precisa cuidar minimamente da nossa alimentação, praticar um exercício, minimamente precisamos. Deus vai pedir conta também do nosso corpo. O que você fez com as coisas que eu te dei? Como é que você tem gasto
aquilo que Deus te deu, os recursos, seu carro, suas roupas, seus equipamentos eletrônicos, eles são servos ou são senhores teus? O que você faz com os teus recursos? Você tem sido fiel no uso das coisas, ou você é soberbo, ou você é avarento, ou você é mesquinho? Porque todas as coisas do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Salmo 24, todas as coisas são do Senhor. O que você fez com os bens que eu te dei? O que você fez com a sua inteligência, com a sua intelectualidade, com as suas competências? O que você fez, querido, com o Espírito Santo de Deus que foi derramado? O que você fez com a minha palavra que é viva e eficaz? Salomão queria que a vida terminasse igual a dos animais naquele momento, porque ele queria fugir de algo que nenhum de nós vai escapar, de nos apresentarmos um dia diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos fazer um teste? Fazer um test drive? Feche teus olhos um instante. Imagine uma cena. Chegou o dia, querido, e você está de frente com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus voltou e Ele veio buscar o seu povo, e Ele veio buscar a sua casa, e Ele veio buscar a sua igreja. O que você tem em suas mãos para apresentar ao Rei? Os que vieram de longe viram a estrela e levaram presentes ao Rei dos Reis. A viúva e o velho, que estavam aguardando a promessa, pegaram o Rei dos Reis no colo e apresentaram aos céus e declararam que era a salvação de Deus que se cumpria na vida deles. O que você tem hoje para apresentar nas mãos? O que você diria nesse momento ao Senhor Jesus? Acho que vale a pena a gente fazer esse exercício. Pai querido, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e a Tua palavra é eficaz. Como é bom, ó Deus, a gente encontrar gente como a gente no texto bíblico, personagens como Davi, que durante um momento trágico de distração, de baixar a guarda, de não estar ativo no seu ministério, de não estar à frente do seu exército, se permite cair em tentação de uma maneira terrível. E é bom, ó Deus, que nós tenhamos exemplos assim, porque a Tua palavra é feita de heróis da fé, sim, mas de heróis humanos que erraram, se arrependeram e recomeçaram contigo. Ó Deus, como é bom ver vidas como a de Jonas, rebelde, duro de coração, que quando o Senhor manda levar misericórdia e graça ao outro, ele não quer, ele se recusa. Ver vidas, ó Deus, como dos discípulos, que também tiveram um momento de espanto diante dos milagres que o Senhor fazia, e um grupo, ó Deus, ficou tão distante que acabou te abandonando. Ó Deus, como é bom também ver as argumentações de Salomão, diante de um momento de obscuridade, de um momento cinzento, de um momento que nós entendemos que ele estava em rebeldia, longe dos teus caminhos. Ó Deus, nós somos chamados à coroa da tua criação, nós somos feitos à tua imagem, à tua semelhança, em nós habita o teu Espírito, e um dia esse Espírito será chamado de volta àquele que doou a vida para que nós nos apresentemos diante de ti. Ó Deus, quando nós pensamos nesse dia, não pode ser um pensamento de medo, não pode ser um pensamento, ó Deus, de pânico, tem que ser um pensamento de alegria. Precisamos nos alegrar nesta promessa, porque sim, o Senhor foi nos preparar um lugar, e haverá um momento que o Senhor voltará para nos buscar. Ó Deus, que nós possamos estar, ó Deus, prontos no dia chamado hoje, com lábios puros, com mãos santas, com corações regenerados pelo Teu sangue, pelo Teu Espírito. Ó Deus, que não fujamos, que possamos, ó Deus, tomar um choque de realidade, também espiritual, e que possamos, ó Deus, reagir no dia chamado hoje. É o que nós te pedimos,
e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.